Olá, você que chegou aqui agora. Eu estou muito feliz por esse momento, pela retomada desse assunto, que é um assunto que a gente tem que se preparar um pouquinho a mais, um pouquinho melhor do que para falar outros temas, porque são temas muito explorados pela mídia e muitas vezes explorado de forma inadequada. E a nossa única intenção com esse projeto é chamar a atenção não só dos terapeutas, não só dos profissionais na área de saúde mental e saúde holística de forma geral, mas também preparar as pessoas que têm a visão dessa dimensão espiritual no tempo em que se chama hoje, para que elas tenham uma qualidade de vida, para que elas tenham uma consciência clara e, acima de tudo, encontrem caminhos de solução, de paz, de respostas e principalmente de proteção, segurando firme nas mãos daquele que já é vencedor, que é o nosso Deus. Vamos orar? Querido e bondoso Pai, obrigada por essa oportunidade tão boa. Fica conosco agora, porque nós queremos estar protegidos sob o manto ensanguentado de Emmanuel e também dentro dos muros de fogo de um Deus protetor que tem prazer em proteger as pessoas que escolhem te servir e que escolhem ficar longe das artimanhas dos ardis de Satanás, conhecendo minimamente para poder saber como agir. Não ignorar, mas também não se aprofundar a ponto de querer buscar um raio de luz no meio de um tremedal de lama. Mas para não ignorar, nós precisamos ter o mínimo de consciência da existência do mundo espiritual, especialmente a ação maligna na vida das pessoas doentes. O que é uma doença mental e o que é uma opressão espiritual? E onde nós estamos nesse meio e o que podemos fazer, Senhor, para abençoar e ajudar as pessoas que estão sofrendo com esses males e sermos nós também protegidos para que possamos continuar te servindo no tempo que se chama hoje. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela sua proteção e pela sua guia e por todas as pessoas que estão ouvindo agora, que ainda ouvirão esse tema. Pedimos e agradecemos. Amém. Corria o ano de 2000 e eu estava muito feliz porque eu sempre gostei muito de escola. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola muito especial, em regime de internato, com cerca de 300 alunos, talvez um pouco menos, naquele ano. E ali nós conhecemos muitos jovens, muitos adultos, muitas crianças. E tivemos a oportunidade de entrar em contato pela primeira vez com as consequências do mundo espiritual imposto na vida de alguém ou buscado, herdado ou buscado. Não foi uma experiência tranquila e nem foi uma experiência que eu busquei. Simplesmente, como professora, eu tive que lidar com alunos que vinham de diferentes culturas espirituais, de diferentes famílias com rituais no campo espiritual que, querendo ou não, sabendo ou não, legaram para aqueles alunos, para aqueles seus filhos, um legado de muito tormento, de muita perseguição e de morte. Então, era um tempo que nós ainda poderíamos, hoje não mais, eu sei que não, naquela época ainda era possível trabalhar com os alunos de uma forma muito familiar,
um colégio em regime de internato, se um professor quisesse trabalhar mais próximo de um aluno, ele poderia pedir licença, dependendo da conduta do aluno. Ele poderia levar o aluno para passar um fim de semana, por exemplo, na casa, ou de um dia para o outro, para trabalhar algum aspecto mais pessoal, mais denso, que só ali no horário das aulas não era possível. E eu fiz isso várias vezes, e com vários alunos, mas com uma aluna de forma especial. E eu aprendi muito com aquela experiência, com aquela vivência. Como eu já disse para vocês, não foi uma experiência, não foi uma época tranquila. Foi uma época de muitos conhecimentos e de muita manifestação que eu verdadeiramente não queria conhecer e não queria saber. Eu preferia continuar na minha bolha. Era mais confortável. Mas Deus, que sabia todas as coisas, Ele me permitiu fazer um treinamento, e hoje já tem 26 anos que eu estudo esse assunto, vivencio esse assunto na pele e partilho com todas as pessoas que aceitam ouvir esse tema e que acreditam que há realmente um mundo espiritual que milita contra todos os seres humanos. E o planeta Terra é um alvo específico desse mundo espiritual, porque o ser humano é um alvo do amor de Jesus Cristo, do Salvador, Criador, mantenedor e Salvador do universo, e especialmente desse planeta caído. É claro que para falar nesse assunto nós precisamos focar a visão criacionista, bíblico-criacionista. Então, não tem como falarmos de um planeta caído se nós não conhecemos a história relatada em Gênesis. Se não conhecemos o que o profeta Ezequiel fala a respeito do querubim cobridor, que era um anjo que andava sobre as pedras brilhantes, ali nas cortes celestiais, antes de se achar o mistério do pecado no coração dele. E pecado não se explica. E a Bíblia é muito clara quando diz que Lúcifer se rebelou, ele era um anjo de luz e ele se rebelou. No coração dele apareceu uma semente, germinou uma semente de inveja, de ciúme, de discórdia. E todo o céu sofreu com isso, e a terça parte dos anjos foi enganada por ele. E esses são os anjos, junto com o seu grão-mestre do mal, que participa de muitas atividades do mundo espiritual, aqui, no tempo que se chama hoje, e muitas vezes aí do lado da sua casa ou dentro da sua casa. E quando nós não temos respostas sobre isso, a nossa vida fica mais difícil. Quando nós não temos vislumbres e nem conhecimento sobre essa esfera espiritual, a nossa vida fica mais pesada e o medo tende a aumentar. Então, eu sou a professora Dilce e estou aqui para conversar com vocês sobre o sobrenatural. O nosso início aqui teve como um chamariz as aparições dos OVNIs, as aparições sobrenaturais de seres conversando com pessoas, inclusive muito importantes no mundo da mídia. E, afinal de contas, muita gente falando sobre isso e perguntando quem são, o que querem e como nós já conversamos um pouquinho, a pergunta não é nem se existem. Por quê? Porque existem mundos não caídos. E isso, aquele que valoriza a palavra do Senhor sabe. Na Bíblia há citações de mundos não caídos. E há também escritores que contemplam essa verdade sobre planetas
com outros seres diferentes dos seres humanos. Como eles são, eu não sei. Eu posso fazer eu posso ter minhas figurinhas, fazer minhas ideias, porque se o planeta Terra, com seres humanos caídos, foram feitos à imagem e semelhança de Deus, e pessoas como nós, como eu e você, ainda encantamos com a nossa capacidade de cuidar, de amar, de abençoar pessoas, mesmo depois de tantos milênios após o pecado. Quem dera os mundos, quem vai dizer a respeito dos mundos não caídos? Com toda certeza Deus não cria seres horripilantes e assustadores. Com toda certeza não. Sabe aquela barata? Sabe aquele mosquito? Sabe aquele bicho asqueroso que tem peçonha, que é feio, que é perigoso? Ele não foi criado daquele jeito. Ali tem o dedo de um ser maligno que deturpou a obra de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus, tudo que Deus fez é muito bom. E isso o relato da criação deixa muito claro. Então, como eles são, não sei, mas eles podem existir, sim. Agora, a pergunta que eu gosto de deixar nesse tema é: será que eles estão visitando a Terra para trazer alguma mensagem especial? Será que todas as mensagens espirituais que nós precisamos, elas já não estão reveladas nos 2 maiores livros espirituais que a humanidade já conheceu, que é a Palavra de Deus e a natureza? E que quando Deus tem alguma mensagem especial para dar para alguma pessoa, ele se manifesta pessoalmente para essa pessoa e das formas em que Ele mesmo ensinou na sua palavra, que nós podemos reconhecer a voz do pastor, não com um disco voador ou pessoas fantásticas ou assustadoras, seres estranhos. Sabe, queridos, há muita proteção em podermos firmar a nossa bandeira no terreno bíblico e acreditar no relato bíblico. Mas se você que está me ouvindo não é adepto de estudar a Bíblia e nem aceita a Bíblia como um livro inspirado pelo Espírito Santo, escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo, não vai embora não, fica aqui até o final. Eu tenho algumas coisas que acho que vão fazer muita diferença se você ouvir. Muita diferença na sua vida espiritual. Dá uma chance para essa profinha. Continua aqui. Então, com essa oportunidade de conhecer pessoas que tiveram vivências no mundo espiritual, crianças que foram oferecidas a entidades espirituais ainda desde o ventre materno, quando nasceram, depois de nascidas, como isso afetou a vida dessas criaturas, dessas pessoas, o que elas vivenciaram, o que nós podemos aprender de histórias assim. Enfim, depois de muitas experiências e de muitas aventuras, se podemos dizer assim, que você pode conhecer nos nossos materiais desde 7 anos atrás, que vimos trabalhando com isso dentro da mídia. Por 20 anos eu guardei esse assunto, porque eu não via como conversar sobre esse assunto de uma forma honesta, de uma forma serena e de uma forma vitoriosa nas mãos de Cristo, sem promover nem sensacionalismo e nem um medo desnecessário ou um susto desnecessário na vida de tantas pessoas, de tantos nós, tantos de nós que já sofremos com tanta opressão. Essa profinha aqui não gosta de trabalhar a dor usando a dor. E também não gosta de trabalhar a verdade usando o medo. Apesar de que eu reconheço que algumas pessoas precisam desses caminhos para entender algumas situações de peso eterno na vida delas. Espero que não seja você, mas se for, eu espero trazer algumas respostas para você aqui. A nossa proposta aqui
é trazer para você, mais uma vez eu digo, a consciência dos ardis de Satanás. Porque nós não lhes ignoramos os ardis. A Bíblia Sagrada traz essa frase, essa citação. E também, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Vamos lá, vamos começar com objetos familiares do inimigo. Se você ainda não parou para pensar nisso, existem objetos que as entidades espirituais do mundo das trevas gostam. Existem pessoas que trabalham para eles. E o trabalho dessas pessoas tem uma intencionalidade que dá uma permissão para que eles atuem. Inclusive na vida das pessoas que consomem esses produtos, que pessoas ligadas a rituais e o mundo espiritual das trevas produzem. Isso é uma gama de produções que nós vamos desde alimentos até música, até filmes, e que abrangem os nossos 5 sentidos de uma forma poderosa, e mais do que os 5, né? Porque o ser humano não tem só 5 sentidos. E graças a Deus por isso, você pode perceber, você pode ter a certeza da paz que só Cristo te dá, quando você já foi vítima de uma opressão maligna. Graças a Deus nós temos uns sentidos a mais que só os 5, né? E eu louvo a Deus por isso. Não tenha medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que será para todos os povos. Nasceu um Salvador, que é Cristo, Senhor. E Ele nasce para todos, como o sol da justiça que nasce para todos, todos os dias, mesmo que o céu esteja nublado. Queridos, objetos familiares do inimigo que você possa ter na sua casa vão dar permissão para que o inimigo entre na sua casa. Ela sendo sua, ela sendo emprestada, ela sendo alugada, ou qualquer outro lugar onde você esteja, que haja a permissão ou que haja objetos familiares dos anjos caídos, eles têm a permissão para, no mínimo, perturbar você sobre aquilo. E quem sabe, no máximo, entrar na sua casa e fazer um estrago, né? Eu não sei, porque nós somos pó, pobres, miseráveis, cegos e nus. Sem a proteção de Deus, sem o mínimo conhecimento do mundo das trevas, nós somos pessoas vencidas. Nós precisamos da justiça de Cristo e da sua proteção diariamente. Nossa vida é um milagre diário. Então, eu tenho receio de fazer o que eu vou fazer agora, mas eu vou sugerir para você um canal. Eu tenho a impressão que é de um pastor. Eu não naveguei por aquele canal, não maratonei os vídeos dele, mas ele fala desse assunto. Ao contrário dessa profinha aqui, que não tem múltiplas milhões de visualizações, há muita gente que fala desse assunto de uma forma sensacionalista, ou quem sabe começou antes que eu, ou quem sabe tem mais habilidade com mídia do que eu, ou quem sabe tem a permissão, que elas são mais ouvidas, mais assistidas. Então, eu não vou dizer para vocês aqui que eu indico e que eu concordo com tudo que está lá, mas pelo menos um vídeo, vou deixar aqui um link para vocês, e vocês podem maratonar ali, se quiserem conhecer um pouco mais a respeito do mundo espiritual. O mundo espiritual não é brincadeira. Esse é um slogan que eles usam direto. Eu não fico à vontade em expor com detalhes as obras de Satanás. Mas eu preciso te avisar que se você ainda não acordou para esse assunto, você precisa acordar. E esse é o motivo principal dessa nossa aula. Independente de você estar assustado com OVNIs, com UFOs, com, enfim, seres extraterrestres, independente de você estar assustado com qualquer coisa que está acontecendo na tua vida, no teu ambiente de trabalho, na tua casa, e se você não tiver nada disso,
eu peço que você considere esse assunto. Por quê? Daqui para frente, tudo vai se intensificar. Nós que acreditamos que existe um Deus que está prestes a vir para trazer salvação para todo aquele que nele crê, e um mundo onde Satanás não terá mais acesso, para todos esses nós sabemos que o fim está muito próximo, que tudo nesse mundo, em termos sociais, políticos, econômicos, religiosos, está caminhando para o fim. Então, essas manifestações vão acontecer de uma forma cada vez mais constante, cada vez de uma forma mais densa e mais presente. Você precisa entender esse assunto para não ser enganada, para não morrer de medo, para não fazer besteira com a sua vida, para não continuar servindo um ser, mesmo sem saber que você está servindo o Deus errado. Você que é pai, você que é mãe, nesse canal aí você vai ver muita manifestação maligna na vida de crianças que os pais deram permissão, deram abertura. E como fechar essas portas, né? Então, vamos lá para os objetos. Se você tem um objeto seu, seja lá uma blusa, seja lá um casaco, um jaleco ou um óculos, e você vem aqui na minha casa e esquece esse objeto na minha cozinha, por exemplo, e vai embora, você morando pertinho ou não muito perto, qual que é o mínimo, a mínima permissão, a mínima autorização que você tem diante de mim e diante do que você esqueceu na minha casa, para reaver o seu objeto familiar? Não é pelo menos me passar um WhatsApp? Não é pelo menos tentar falar comigo? Não é pelo menos chamar minha atenção? Ou entrar na minha casa, pedindo ou não, que com o inimigo nós precisamos saber que as coisas não são éticas. Ele tem um jogo sujo que nós cristãos não usamos. Por isso que muitas vezes parece que nós vamos perder a batalha. Mas não se esqueçam que o maior vencedor, aquele que venceu o mundo por amor, ele não jogou nenhum jogo sujo. Ele não usou nenhuma artimanha, nem de medo, nem de susto, nem de magia. Ele foi verdadeiro. Então não tenham medo de continuar firmes na verdade. Não precisa dar as mãos para o erro para poder vencer. Então, ele pode sim entrar na sua casa para buscar aquilo que ele largou lá. O que você tem de Satanás na sua casa? O que você assiste? O que você lê? O que você ouve? O que você veste? Qual é a propaganda da tua roupa? Quem produziu? O que você compra quando você vai nas suas viagens fora do Brasil ou mesmo no Brasil e traz objetos culturais para dentro da sua casa? São perguntas provocadoras, eu sei. E agora, o que você faz quando você está doente? Que é o objetivo principal da nossa aula. Você é uma das pessoas que procura cura a qualquer preço, independente de onde venha e como venha. Se você é um médico, um psiquiatra, ou um terapeuta, um psicólogo, um clínico geral, mesmo um enfermeiro, ou mesmo alguém que cuida da sua família, você faz qualquer coisa para aliviar a dor do seu cliente, do seu parente, do seu hóspede ou do seu paciente? O que importa é que ele vai sarar, sem se preocupar com de onde veio essa cura, qual é o poder que está atuando para essa pessoa sarar, entre aspas. Corre o relato já há muitos anos de uma pessoa com câncer que não queria de jeito nenhum morrer. Claro, ninguém quer, né? Mas ela não aceitou a doença. E existem alguns segmentos religiosos que ensinam isso para os seus adeptos. Não aceite, eu repreendo, eu não aceito isso. Com todo respeito, eu fico imaginando aqui,
Tem coisas na nossa vida que a gente pode e deve mudar. E tem coisas na nossa vida que não está ao nosso alcance fazer mudança. Qual é a diferença? Como que eu posso saber? É a minha ligação com Deus. Não sou eu que mando no Espírito Santo sobre o que eu quero que aconteça na minha vida ou não. É a minha ligação com Deus e minha submissão, que Ele sabe o que é melhor para mim. Ele me criou, Ele sabe até quantos fios de cabelo eu tenho. Faz sentido para vocês? Então, essa mulher rodou muitos lugares para conseguir a cura. E ela conseguiu. Num centro espiritualista que faziam cirurgias espirituais. E ela teve a cura. Voltou no centro oncológico e os médicos disseram: a senhora está curada. Mas a partir daquele momento, ela nunca mais foi a mesma. Ela não tinha mais o controle sobre a vida dela. E foi uma saga muito difícil. Até ela encontrar pessoas biblicamente informadas e de forma correta que disseram: a sua cura não veio de Deus, você vai ter que entregá-la. E vai precisar entregar a sua vida para Deus e perguntar para Deus o que Ele quer da sua vida. Porque Ele sabe o que é melhor. Onde você conseguiu a tua cura? Então ela voltou lá e entregou a cura. Em pouco tempo ela estava doente de novo. E conversando com Deus: Senhor, então o teu plano para a minha vida é isso? Eu aceito. E foram os melhores meses da vida dela, em contato direto com o seu Criador, com o coração manso e submisso, e sem dor. Morreu em paz. Lição para nós? É melhor morrer com Cristo do que viver sendo uma vítima ou uma pessoa atormentada pelo mundo das trevas, mesmo sem a doença. O que você acha disso? E aí então nós vamos para as terapias ditas naturais. Nós estamos aqui para refazer também um vídeo sobre o que é um tratamento natural. Eu tenho um bem leigo que nós temos ali nos nossos materiais do nosso primeiro módulo do curso Terapias Naturais Cristãs. Já tem 16 anos esse curso. E eu lembro que quando eu coloquei o título de cristão no final, eu sabia que seria uma longa jornada e difícil. Difícil, porque eu tenho que pagar um preço do que eu assumi. Mas eu não me arrependo. Então, quantas terapias você já procurou sem saber a origem? Porque o que importa é você ficar sem dor ou curado. É uma pergunta que eu deixo para você. Muitas e muitas crianças, eu também não posso deixar de citar, muitas e muitas crianças são vítimas de pais omissos, de pais permissivos, que deixam entrar na caixa de brinquedo de seus filhos, naquilo que os filhos assistem nas telas, tanto em casa quanto fora de casa, deixam brechas, abrem portas para que Satanás alcance seus filhos. E nós temos histórias muito terríveis de crianças que perderam a infância, que foram chamados até para serem médiums, porque ele tinha poderes sobrenaturais. Você conhece a palavra renúncia? Renúncia de um dom? Porque não é só a cura. O nosso ego é alimentado quando temos pseudos dons. Aquele dom de saber onde estão as coisas, aquele dom de prever o que vai acontecer, quem vai vir conversar com você ou não, ou quem sabe aquele programa de você visitar um lugar só em espírito, se chama projeção astral. Parece ser muito sedutor, não é? Pois é. Você sabia que no nosso primeiro módulo do curso de Terapias Naturais Cristãs você tem todas as ferramentas, não só para conhecer quais são as terapias que o Senhor Deus aprova e pelas quais Ele vai te proteger dos ardis de Satanás nesses últimos dias, e também qual é o estilo de vida que nós podemos lançar mão para termos essa proteção. Você sabia que nós temos um estudo desse? Eu quero concluir esse momento, essa nossa conversa,
convidando você para estudar esse assunto e estar preparado no tempo que se chama hoje, para viver protegido, para viver consciente, para uma vida sem medo. Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria. Você tem um Salvador que já venceu as hostes espirituais malignas. Está prestes a vir. Esse é o meu convite para você ficar conosco nesse grupo e estudarmos juntos essas ferramentas de respostas e de caminhos e soluções, exatamente para esse tempo. Aqui, professora Dilza, querendo abençoar a sua vida. Fica conosco. Vou passar todo o material para vocês nesse grupo. E em nome de Jesus, muitas pessoas aqui serão libertas do medo, da opressão, das chantagens malignas. Serão libertas das mentiras do inimigo. Porque as verdades de Deus derrubam todas as mentiras, as do inimigo e as nossas. Eu conto com você para juntos segurarmos um na mão do outro e buscarmos pessoas que precisam desse tema. A minha gratidão, e a gente continua se vendo e a gente continua estudando aquilo que vai fazer diferença para a eternidade, para nós, para a nossa família e para as pessoas que passarem por nós.